Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma reunião dos nossos grupos pequenos. E nessa noite nós vamos falar sobre cuidar. Na verdade, a história de Deus, o Evangelho, é sobre cuidar. Quando nós olhamos desde o início, desde quando Deus nos criou, Ele cuida de nós. E é incrível, mas a história de Deus ao longo do tempo com o homem é sobre um extremo cuidado. Acompanhe. Deus criou o mundo e todas as coisas. Deus criou o homem, colocando ele no Éden. Lá ele se relacionava com este homem. Mas Deus também lhe criou uma companheira e nada lhes faltava. Quando o homem desobedeceu a Deus, Deus teve o cuidado de expulsá-lo do Éden para sua própria proteção, pois se ele, além do fruto do conhecimento do bem e do mal, também comesse do fruto da árvore da vida, e o homem jamais teria oportunidade de se reconciliar com Deus. E nós vemos ao longo da história do homem, tantas foram as vezes que ele se afastou de Deus, onde sofre as consequências, mas Deus, na sua infinita misericórdia, resgata, restaura, por amor do seu nome e por amor ao homem, a sua criação. Quando a palavra de Deus diz que a sua misericórdia se renova a cada manhã, isso significa cuidado. E olha que Deus cria um plano de redenção através da morte de Jesus na cruz. Vejam que exemplo de cuidado de Deus, pois sacrificou seu filho amado em favor, em cuidado aos homens. Deus cuidou e cuida de nós. Qual é a ação que mais aparece no ministério de Jesus quando nós lemos os evangelhos? Cuidado. O ministério de Jesus tinha como principal objetivo mostrar aos seus discípulos e ao mundo que ele veio para salvar, restaurar, resgatar, curar, transformar. Jesus veio para cuidar. Fez isso um exemplo em toda a sua trajetória, em toda a sua caminhada, ensinando aos seus discípulos o que ele esperava de nós. Jesus, na verdade, se transforma em um lugar de cura e de descanso. Todos que se achegavam a ele saíam curados e transformados, saíam cuidados. Jesus morreu, cumpriu o seu propósito, ressuscitou, está sentado ao lado de Deus Todo-Poderoso e deixou a sua igreja para aqui pregar este evangelho de boas novas, e essas boas novas é a respeito de Jesus, do seu amor e do seu cuidado. E para todo aquele que crê em Jesus, não perece, mas tem a vida eterna. Essa é a realidade do ministério de Jesus, essa é a realidade pela qual Jesus teve o seu ministério. E a sua igreja atualmente está inserida onde? Exatamente nesse mundo, num mundo chamado e conhecido como mundo plural. E é interessante porque o conceito básico de mundo plural é um mundo com uma diversidade cultural e racial interminável. Plural é significado de várias coisas, como a gente já falou isso em outros dias, né? Ou seja, várias, mas várias coisas mesmo, todas juntas, misturadas, onde todas essas várias coisas valem, elas têm valor, elas têm poder, têm peso, têm presença, né? E não podem ser contestadas cada vez mais. Eles estão cada vez mais imunes a qualquer tipo de contestação. Nesse mundo plural contemporâneo, as palavras possuem milhões de interpretações. Todas elas são verdadeiras segundo os seus precursores. E é exatamente nesse contexto plural que não cabe a ideia singular sobre uma verdade, uma palavra, um nome: Jesus. O nome de Jesus é uma verdade incontestável.
Mas esse mundo plural não conhece essa verdade, não entende assim. E é exatamente aqui que começa a nossa conversa sobre cuidar e sobre mundo plural. Jesus estabeleceu a sua igreja aqui neste mundo. Lembra que já falamos sobre isso? E quando ele estabelece a sua igreja aqui, existem algumas verdades a respeito disso. Vocês lembram de Paulo quando ele diz: Sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo, em 1 Coríntios 11:1? Ou vocês lembram da palavra que diz: Até que todos alcancemos a unidade de fé e de conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda, né, em todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 4, de 13 a 15. Então, se o ministério de Jesus tinha como principal objetivo mostrar aos seus discípulos e ao mundo que ele veio para salvar, restaurar, resgatar, curar, transformar, que na verdade ele veio para cuidar. E ele fez disso o exemplo na sua caminhada toda, ensinando, né, aos seus discípulos exatamente o que ele esperava deles. Jesus se transforma num lugar de cura e descanso para que todos que se achegavam a ele saíam transformados e curados, saíam cuidados. Logo, a sua igreja precisa se transformar nesse lugar de cura e descanso, para que todos que se acheguem saiam curados, saiam transformados, para que todos que se acheguem a esta igreja saiam cuidados, ou sejam cuidados. Podemos então tranquilamente definir que neste mundo plural, queridos, a igreja é uma resposta singular. Nós, que somos esta igreja, somos uma resposta singular, única para este mundo. E essa resposta precisa de cuidado. Todos que se achegam a nós precisam sair curados. Todos que se achegam a nós precisam sair transformados pelo amor, pelo cuidado de Jesus. Mas para isso nós precisamos ser esta igreja que Jesus espera que de fato sejamos. Vejamos alguns aspectos. Lugar, cultura e história. O que essas três palavras têm em comum? Ou o que elas representam? Todos nós temos em comum um lugar, uma cultura e uma história. Que lugar é esse? O lugar é o mundo. Este mundo. O mundo plural, conhecido nos nossos dias, com verdades incontestáveis. Qual cultura? A cultura humana, com todas as suas facetas, com todas as suas realidades. E qual história? História de vida, com todas as suas alegrias, conquistas, mas também as suas dores, suas angústias e as suas lutas. Na verdade, queridos, o que diferem os cristãos das pessoas que vivem neste mundo plural sem conhecer a Cristo é exatamente o fato de conhecermos a verdade que nos libertou, né, dos nossos pecados, nos libertou das nossas prisões, verdade que é Jesus Cristo, nosso Senhor, que transformou nossas vidas. Tirando isso, temos a mesma raiz, temos a mesma cultura, temos o mesmo lugar, temos a mesma história que todos os seres humanos. Nós não nos diferimos em nada dos seres humanos. Somos todos iguais, somos todos semelhantes. Nós somos nem melhores e nem piores em nada que ninguém. Se não fosse Jesus, meus queridos, nós ainda estaríamos andando por aí, perdidos. Essa é uma realidade.
Só que a partir desse entendimento e resgatando o que Jesus espera de nós como cristãos, que sejamos imitadores dele, amando e cuidando de todos que se achegam a nós, essa é a essência que Jesus espera de nós. Qual a essência? Que nós sejamos esses agentes transformadores, que imitam Jesus, que conhecem a Jesus. Lembre, é a única diferença que existe entre nós e aqueles seres humanos que estão por aí, neste mundo plural, sem uma ideia verdadeira sobre Deus, é o fato de nós conhecermos Jesus, nós aceitarmos Jesus. E é isso que Jesus espera de nós, que nós sejamos esta igreja. Agora, eu tenho algumas perguntas para mim e para você. Estamos sendo esta igreja, de fato? Ou estamos estabelecidos na graça de Deus, esperando que as suas misericórdias se renovem a cada dia? Estamos preocupados demais e totalmente mergulhados apenas em nós mesmos? Será que nós estamos cuidando das pessoas para que elas tenham um encontro com Cristo, como nós tivemos um dia? As pessoas que passam por nós, elas saem curadas e transformadas pelo amor de Jesus? Essas perguntas, elas precisam nos incomodar como cristãos. Elas precisam nos tirar da nossa zona de conforto, do nosso lugar comum. Elas precisam ecoar o tempo todo na nossa mente, no nosso coração, porque o que Jesus espera de nós é que nós sejamos seus imitadores. E Jesus cuidou de todos aqueles que passaram por ele durante o seu ministério. E é exatamente isso que Deus espera de nós como cristãos, que as pessoas que passem por nós sejam cuidadas. Vejamos um outro ponto muito importante para que a gente possa entender do que nós estamos falando. Relacionamentos são lugares ou ambientes onde nós descobrimos a nós mesmos, onde nós nos revelamos e aonde nós interagimos com as pessoas. Nós precisamos definitivamente de relacionamentos. O homem não nasceu para ser um indivíduo. O homem nasceu para ser uma comunhão, um povo, ter um envolvimento, viver de relacionamentos. Definitivamente, relacionamentos nos fazem melhorar como seres humanos e também nos fazem melhorar como cristãos. Individualmente não crescemos, não evoluímos. Nós não desenvolvemos sozinhos. Sozinhos nós só pioramos, nós nos fechamos, nós nos limitamos. Nos relacionamentos nós conhecemos as outras pessoas e nos conhecemos também muito melhor. A oportunidade de falar e ouvir, a oportunidade de dar e receber, de amar, ser amado, de aprender e de ensinar. Conseguimos, assim, encontrar a nós mesmos. E há uma riqueza incalculável nisso. Há um crescimento, um desenvolvimento, um fortalecimento como ser humano incalculável nos relacionamentos. Nos relacionamentos nós nos misturamos, nós nos moldamos. Nos relacionamentos nós nos cuidamos. Como cristão, às vezes, nós temos uma dificuldade nas nossas conversas. Às vezes usamos apenas uma linguagem teológica abstrata, com textos bíblicos, falando que somos pecadores e que Jesus te ama, Jesus me ama, que ele morreu na cruz por nossos pecados, que precisamos aceitar a graça de Deus e viver feliz. Todos esses textos são verdades, absolutas verdades bíblicas, e têm o seu poder. Mas elas podem soar abstratas e distantes se falarmos com as pessoas sem termos relacionamentos e aproximação de vidas. Para que possamos conhecer melhor as pessoas e também nos conhecermos, precisamos, na verdade, nos relacionar de forma mais humana com as pessoas.
Curioso falar isso, né? Mas nós precisamos de humanização em relação às nossas práticas humanas. E quando nós nos relacionamos com as pessoas, nós precisamos entender que, mesmo quando nós estamos com aqueles que falam de forma diferente, pensam de forma diferente, mas que vêm do mesmo lugar que nós, possuem a mesma cultura e possuem histórias similares à minha e à sua, que essas pessoas possam encontrar abrigo em nós, que essas pessoas possam encontrar acolhimento, aceitação, que a gente possa se relacionar com essas pessoas. Sabe por quê? Porque assim essas pessoas, elas poderão sair curadas e transformadas e serem cuidadas no nosso relacionamento. Nós não estamos nesse mundo para nos relacionarmos apenas entre pessoas que conhecem a Deus. A grande verdade é que a missão daqueles que conhecem a Deus é se relacionar com as pessoas que não conhecem a Deus, propondo uma oportunidade de que essas pessoas possam se achegar a Deus. Se nós cultivarmos relacionamentos com as pessoas, elas confiarão em nós e nós confiaremos nelas, criando então condições para conversas honestas, profundas e necessárias sobre a vida e sobre a verdade. E então conseguiremos discernir juntos qual é o melhor caminho. Teremos a oportunidade de influenciar as pessoas com a verdade do Evangelho, abrindo caminho para a ação amorosa e sobrenatural do Espírito Santo de Deus na vida dessas pessoas. Porque o Evangelho, a palavra de Deus, ela é poder para todo aquele que crê. E nós precisamos falar dessa palavra para as pessoas, para que o Espírito Santo as toque e elas possam crer também. O que esta humanidade não conhece, que não conhece a Deus, vive hoje, é uma realidade muito triste. O lugar, a cultura e a história da qual elas pertencem não é mais um lugar ao qual elas querem voltar. Tudo isso se tornou um lugar sombrio, frio, vazio. Não é mais um lugar seguro onde as pessoas possam se socorrer. A verdade é que a humanidade não consegue mais voltar atrás, ela só consegue ir para frente, passos largos para um mundo cada vez mais difícil. Como cristãos, nós temos uma missão, nós temos uma oportunidade e nós temos um privilégio de cuidar dessas pessoas, de mostrar a elas um lugar sobremodo excelente, um lugar de vida abundante. Na verdade, um lugar de cura e de descanso. E esse lugar é Jesus. Que Deus nos ajude a sermos cristãos que influenciam, cristãos que acolhem, cristãos que cuidam. E eu te digo, cuide de você, porque você é uma pessoa maravilhosa. Cuide de todas as pessoas ao seu redor, sua família, seus amigos, com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. Mas também cuide de todas as pessoas que passarem por você na sua trajetória de vida, em qualquer hora, em qualquer lugar, para que essas pessoas saiam do outro lado desse relacionamento, dessa passagem por você, curadas, transformadas pelo amor de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.